Olá pessoas, aqui é o Ivan Leão com mais um vídeo de Corel. E nesse vídeo a gente vai trabalhar com a ferramenta Texto. Então vamos lá. A ferramenta Texto está aqui na barra de ferramentas, onde a gente tem esse símbolo com um A. Para utilizar, basta clicar na ferramenta, ir até a área desejada, dar um clique e digitar. Então, vou digitar aqui, Texto. A ferramenta Texto tem dois modos de trabalhar, que é o chamado texto artístico e texto de parágrafo. Esse que eu acabei de digitar é um texto artístico. Para utilizar o texto no modo parágrafo, ao invés de apenas clicar, você clica e arrasta, formando uma área pontilhada, onde você vai digitar o texto. Dessa forma, o texto fica limitado dentro dessa caixa para que você possa fazer algum tipo de formatação com um bloco de texto, ok? Então, texto artístico, você apenas clica, e texto de parágrafo, você clica e arrasta formando uma área. Vamos ver as propriedades de cada um deles para entender melhor. Todos dois têm na barra superior algumas propriedades que podem ser alteradas. Vai variar um pouquinho entre um e o outro. Vocês podem perceber aqui que esses dois ícones, esses dois botões, estão desabilitados quando eu estou no modo texto artístico, mas quando eu estou no parágrafo, eles são habilitados. Mas já que a gente chega neles. Então, as opções básicas de texto. Tipo do texto, né, a fonte, como a gente chama, que você pode mudar aqui, basta clicar e navegar nas fontes. Essas fontes são de acordo com o que tem instalado no computador, ok? Então, vocês podem estar vendo alguns nomes de fontes, alguns tipos diferentes, que estão instalados no meu computador, mas que eventualmente no de vocês não está instalado. Arial é uma fonte comum, que já vem no sistema operacional, ou seja, já vem com o próprio Windows, você não precisa ter instalado ele manualmente. Mas você pode adicionar várias fontes de acordo com o seu gosto. Num tutorial futuro, em algum vídeo futuro, eu posso explicar como fazer a instalação de uma fonte extra no seu computador para justamente utilizar no Corel. Mas vamos lá. Então aqui você pode trocar a fonte, aqui você pode trocar o tamanho dessa fonte, então ele está em 24 pontos, vou selecionar um tamanho maior, por exemplo 48, mas você pode também digitar o valor manualmente, quero o valor 30, digito 30, pressiono Enter e ele altera. A mesma coisa vai servir para o texto de parágrafo, então eu tenho também a fonte em si, que eu posso trocar, vou colocar uma outra aqui só para a gente experimentar, essa aqui, e também mudar o tamanho da fonte. Funciona da mesma maneira. Como vocês podem perceber, a diferença entre um e o outro é que, como esse aqui, que é o texto de parágrafo, tem uma área delimitadora, a quebra do texto, ou seja, essa palavra foi para a linha de baixo por conta da área disponível. Eu vou apagar aqui e digitar novamente. Digitar algo como exemplo. Então, conforme cabe nessa área, ele vai fazer a quebra de linha, ok? Diferente desse texto, que é chamado texto artístico, que eu poderia continuar digitando várias coisas aqui, que não teria uma quebra de linha automática. Para eu fazer uma quebra de linha nesse modo, eu tenho que realmente pressionar Enter. Então, vou fazer o mesmo exemplo aqui, ó. Digitar, eu tenho que pressionar Enter. Algo, Enter, para cada quebra que eu quiser fazer. Então, algo, Enter, como, Enter, exemplo, e acabou. Então, o resultado final pode ser parecido, mas existe uma diferença. Na prática, a gente vai utilizar texto de parágrafo exatamente para um texto mais longo, um texto de parágrafo. Diferente de um texto artístico, que é quando a gente quer fazer um texto curto, alguma coisa que vai ser um título, uma logomarca, um logotipo, né? Alguma coisa que é mais curta. Basicamente é isso. Além dessas opções, a gente tem, deixa eu voltar aqui na ferramenta de seleção, essas três variantes, né, que é o negrito, itálico e sublinhado. Então eu vou aplicar para a gente exemplificar. Negrito, itálico e sublinhado, ok? Essas opções variam a disponibilidade de acordo com a fonte selecionada. Deixa eu ver se essa aqui tem também. Essa aqui, por exemplo, não tem a opção negrito. Então eu não tenho como clicar. Isso é por conta da fonte em si, ok? Ele pode ser aplicado itálico, pode ser aplicado sublinhado.
mas não tem negrito nesse caso, beleza? Então é uma limitação da própria fonte. Próxima opção, alinhamento horizontal. Alinhar à esquerda, alinhar ao centro, alinhar à direita, justificar total e forçar justificado. Então essas variações também são mais úteis para o texto de parágrafo. Então vamos rever, ó. Na esquerda é o padrão dele. Se eu clicar em centro, ele vai ficar centralizado no centro, esse alinhamento no centro. A mesma coisa pode ser aplicada para um texto artístico. Vamos lá. Então, esquerda, que é o padrão, centro, direita, justificação total e forçar justificação. A gente só está percebendo isso porque eu fiz quebras de linha pressionando o Enter. Se fosse apenas uma linha, obviamente eu não perceberia isso. Deixa eu apagar aqui, ó. Mesmo que eu mude esquerda, não enxergo diferença entre os vários alinhamentos, porque eu só tenho uma palavra, tá? Mas isso é bem intuitivo. Então, beleza. Essas são as opções mais básicas. Além disso, você pode espelhar o texto, ok? Isso vale para outros objetos, espelhar tanto na horizontal como na vertical, tá? Rotacionar, então eu posso digitar um ângulo aqui, 30 graus, ok? E eu posso digitar normalmente, mesmo com o texto rotacionado ou espelhado. A diferença disso que eu acabei de aplicar num texto artístico e num texto de parágrafo é o seguinte. Vamos dar uma olhada no que acontece se eu fizer o espelhamento horizontal aqui. Beleza? Vertical. Beleza. Então a gente percebe que ele segue a área de pontilhado. Então a gente tem todo esse espaço em branco. E se a gente pressionar esse botão, aquela área de texto realmente digitada vai ficar para baixo, obedecendo o quadrante. Diferente de se a gente fizer algo assim, que ele só trabalha com o espaço que o texto realmente precisa. Esse texto de parágrafo, vocês estão percebendo que tem um pontilhado, mas eu tenho que fazer uma observação importante. Esse pontilhado é só um guia visual aqui no programa. Na hora que você for imprimir esse material ou exportar como um arquivo de imagem, essa área não aparece, ok? Eu vou exemplificar aqui chamando a janela de impressão, que a gente consegue visualizar a impressão e a gente percebe que não existe o pontilhado aqui. Então, essa seria a saída num papel impresso sem pontilhado. Então, aquela área pontilhada não aparece na impressão, beleza? Mais alguns detalhes sobre essa área de texto de parágrafo. Deixa eu só puxar isso aqui para dar um pouco mais de espaço. Vou de novo na ferramenta texto, criar uma área de texto, ou seja, um texto de parágrafo. Vou inserir um texto automático justamente para a gente fazer simulação de layout. Como que eu faço isso? Posso clicar com o botão da direita aqui e pedir a opção Inserir marcador de texto. Ele vai colar para a gente, automaticamente, um texto chamado Lorem Ipsum. Quem trabalha nessa área de design está bem acostumado que existe um texto, latim isso aqui, que é simplesmente para preencher uma área de texto e a gente poder exemplificar uma digitação, né? Uma área sem ter um texto real. Então é muito útil quando a gente está fazendo algum tipo de layout para fazer uma pré-aprovação, mas você não tem o conteúdo real, ok? Por que eu coloquei isso aqui? Além de exemplificar como você preencher com um texto fictício, apenas para facilitar a sua diagramação, é importante perceber o seguinte, essa área pontilhada, ela limita realmente o seu texto. Então, se eu pegar esse controle aqui de baixo e puxar para cima, eu vou estar limitando a área do texto de forma que ele está cortando realmente o texto. Eu estou perdendo uma parte do texto. Eu vou mostrar aqui com o outro texto que eu fiz, para a gente ver o mesmo, sem querer clicar na ferramenta errada, agora sim. Se eu fizer isso aqui, ó, pegar esse controle aqui embaixo, diminuir a ponto de cortar as palavras. Ele corta mesmo, não aparece, e ele fica o pontilhado em vermelho, exatamente para nos indicar que tem alguma coisa anormal ali. O texto não está aparecendo todo. Quando ele está aparecendo todo, o pontilhado fica em preto. Se eu cortar alguma palavra, ele fica em vermelho. Então eu posso também redimensionar essa área pelos cantos, ok? Sem querer eu puxei aqui. Redimensionar, tá?
tal qual como se fosse um objeto, um retângulo, uma elipse, qualquer coisa do tipo. Então eu consigo determinar esse formato, editar esse formato, fazendo com que o texto fique preso a essa área. A mesma coisa nesse daqui. Ok? Então conforme eu puxo, espremendo ou aumentando, o texto se adapta àquela área que foi determinada. Beleza? Além desses modos, eu posso fazer com que um texto ele siga um caminho. Vamos lá. Se eu fizer um círculo, uma elipse, vamos fazer uma elipse aqui. Vou fazer bem grande. E utilizar a ferramenta texto, eu posso ir com o cursor bem na linha da elipse, dessa maneira, até aparecer esse cursor aqui com uma linha inclinada, né, uma linha curva. Se eu clicar dessa maneira, ele vai ativar um cursor que vai seguir a linha de contorno da elipse. Então vamos lá. Teste, é isso mesmo, teste de texto seguindo uma elipse, ok? Então, a gente fez com que o texto seguisse a linha da elipse. Isso é bem útil para fazer artes mais elaboradas com o texto. Quando a gente faz esse tipo de texto que acompanha um objeto, a gente chama de texto no caminho, a gente tem mais opções aqui na parte superior. Nós temos a orientação do texto, que é para fazer se ele é mais reto, mais inclinado para dentro, mais inclinado para fora. Então eu posso mudar aqui. Vocês vão ver que o texto fica um pouquinho diferente. Tá vendo? Bem reto. Ou mais aberto, tá? Que vai variar o estilo da letra. Ok? Voltei aqui ao normal. Tenho também a distância do caminho, que é para justamente desgrudar essa palavra da linha. Então eu posso aumentar aqui o valor. E a gente vai ver que o texto não está mais colado. E a gente tem o posicionamento dele, esse deslocamento. Eu vou clicar aqui no botão para a gente perceber. Eu estou deslocando ele mais para a esquerda ou mais para a direita. Eu posso, obviamente, digitar um valor ali. Vou colocar, por exemplo, 100. Vou pressionar Enter. Aí eu joguei lá para a direita. Vou colocar 0. Pressionar Enter. Aí ele vai ficar exatamente no centro da parte superior da elipse. Ele usa como ponto de referência a parte superior. Então eu posso ajustar esse texto em alguma posição utilizando as propriedades aqui na barra superior. A gente também pode espelhar o texto horizontalmente ou verticalmente, ok? E eu acho que aqui os básicos são esses, aqui é a mesma coisa. Tá, eu não vou entrar em muitos detalhes na ferramenta texto, porque tem muitas opções, ok? Isso é interessante a gente mostrar em outros vídeos com mais tempo, fazendo alguma arte, fazendo algum tipo de trabalho mais específico. Só para finalizar, eu vou mostrar que quando a gente tem o texto comum, o texto artístico ou o texto de parágrafo, mais um exemplo. Aqui. Com esse tipo com o texto, seja o texto artístico ou o texto de parágrafo, eu tenho mais um botão aqui, que é as propriedades do texto, vou dar um clique aqui, que vai abrir uma caixa que parece bem complexa, mas na verdade é bem intuitivo, tá? Eu vou demonstrar só alguns controles e se vocês quiserem se aprofundar, vocês podem ir experimentando. O primeiro bloco aqui na parte superior, que indica a fonte, a variação da fonte, tamanho da fonte, são as mesmas coisas que a gente acabou de ver aqui em cima. Então, tá vendo que está escrito Arial? A mesma coisa está escrito aqui. Se eu clicar aqui, nessa caixa de seleção, eu posso trocar a fonte do mesmo jeito que a gente fez agora há pouco. Ok? Então, quando eu trocar aqui, ele vai trocar aqui também. Na verdade, é a mesma propriedade que eu estou alterando, apenas em um lugar diferente. A mesma coisa para o tamanho da fonte. Se eu variar o tamanho da fonte aqui, também estou variando o tamanho da fonte aqui. Beleza? Uma propriedade que já é diferente do que a gente viu, que nesse bloco aqui de baixo. Eu tenho o preenchimento, se vai ser uniforme, e eu posso mudar a cor diretamente aqui, mas na verdade isso pode ser mudado apenas clicando na paleta de cores, não tem segredo, tá? Então são algumas propriedades que foram agrupadas nesse painel,
mas na prática a gente pode aplicar elas por outros caminhos, e que no geral eu acho até mais prático do que fazer por esse painel. Mas só para exemplificar, vou colocar aqui um preenchimento gradiente, onde você pode determinar algum padrão de gradiente ou editar o gradiente nessas reticências. Então aqui eu poderia colocar um outro ponto de cor, ok? E aí eu fiz com que o texto ficasse gradiente do preto ao vermelho. Mas repetindo, essa propriedade eu poderia aplicar através da ferramenta de preenchimento interativo e editar diretamente aqui embaixo nas propriedades de preenchimento. Então, esse painel acaba nos oferecendo muitas opções que a gente já tem por outros caminhos. Mas só para finalizar aqui, tem os alinhamentos que a gente viu agora há pouco, que é a mesma coisa que esse botão. A gente tem espaçamento de caracteres, isso é interessante, porque a gente não tem essa opção diretamente aqui no painel de cima. O que mais? A cor do fundo, que eu não acho tão útil, mas eventualmente você pode querer colocar uma tarja atrás do texto, ok? Deixa eu colocar só para o branco mesmo, ou sem cor, né? Colunas, agora sim. Essa opção, que é o número de colunas, ela só é aplicável para o texto de parágrafo. Observe que com o texto artístico, ela está desabilitada. Então, vou dar um clique no texto de parágrafo que eu criei anteriormente e vou aumentar para 2 colunas. Ele divide o nosso texto automaticamente em 2 colunas. Eu poderia também editar o número de colunas ou mesmo o tamanho das colunas através desse botão. Vou dar um clique. Desculpa, não é esse, é reticências. Aqui eu ajusto a proporção dessas colunas. Então ele está com as 2 colunas iguais. Largura igual de colunas. Mas eu poderia vir aqui em uma das células e editar. Vou colocar, por exemplo, 20 milímetros nessa. Ele automaticamente distribui a outra coluna. Nesse caso, elas ficaram desiguais. Tá? Então, dá para fazer muita coisa, tem muitas opções na ferramenta texto. A gente poderia ficar aqui 1 hora falando só de opções de texto. Por isso que eu falei que eu não iria me estender muito. A última opção que eu vou mostrar é que, ao invés da gente fazer o ajuste de espaçamento através do painel, vou colocar aqui, ó, mais um para espaçar. E eu vou colocar algumas linhas. Vou dar um Enter aqui e um Enter aqui. Se eu quiser fazer o espaçamento entre letras ou entre linhas rapidamente, ao invés de utilizar o painel, eu posso fazer através da ferramenta Forma. Se eu clicar na ferramenta Forma em cima de um texto, eu posso ajustar esse espaçamento entre letras, ou horizontal, como preferir falar, e o espaçamento entre linhas, ou vertical. Ok? Então aqui eu acho muito mais ágil do que utilizar o painel, a não ser que você queira digitar um valor exato. Beleza? É isso por hoje da ferramenta texto. Como eu comentei, em outros vídeos eu vou estar exemplificando como utilizar, fazendo alguma arte específica para a gente aprofundar em recursos do texto. Se vocês ficaram com alguma dúvida, tem alguma sugestão, por favor, deixem no comentário, deem aquele like no vídeo para apoiar a gente, porque o joinha é uma forma do YouTube saber que esse vídeo é interessante e oferecer para outras pessoas. Se não se inscreveu ainda no canal, o que você está esperando? Clica aí no botão de inscrever. E é isso, pessoal. Compartilha com seus amigos, com alguém que tem interesse também de aprender. E a gente se vê no próximo vídeo. Obrigado e até mais.